Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Deus tem uma mensagem especial para você. Feche seus olhos, ore comigo nesse momento. Pai, a tua palavra está aberta. Fale, por favor, mais uma vez ao nosso coração, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. O que é que diz lá? Olha que texto, que é justamente o tema da mensagem para esta manhã. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém? Vem cá. Paulo, ele tinha certeza da salvação? Sim ou não? Claro, ele acabou de dizer para nós, e para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Escuta bem para mim, ninguém aqui é melhor do que ninguém, ok? Mesmo que não mate, mesmo que não roube, mesmo que não transgrida diretamente os 10 mandamentos da lei de Deus, mesmo assim, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Se ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é pior que todo mundo. A gente está no mesmo barco. É isso mesmo. Não, porque eu sou pastor, eu sou melhor que você que faz coisas, quem sabe, erradas por aí. Quem diz que todo mundo aqui é perfeito? Não, ninguém aqui é perfeito. A palavra perfeição, né, ela só vai existir de fato debaixo do sol antes de Cristo voltar. Não existe perfeição para ninguém. Só Jesus, quando voltar com poder e grande glória, e esse dia está bem perto, viu, de acontecer. Quando ele vier, aí sim a perfeição vai acontecer, ipse littere. É isso mesmo. A perfeição só vai ocorrer quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Paulo está dizendo aqui que ter certeza da salvação não é errado. E ele diz a Bíblia que a palavra da cruz para aqueles que são salvos, nós que somos salvos, é o poder. Então vamos analisar qual é a palavra da cruz que Paulo está se referindo aqui. Pastor, para os que se perdem é loucura, para os que se salvam é o poder de Deus. Então vamos analisar essas duas coisinhas para a gente ir para casa, tá? Porque a Bíblia diz que é poder de Deus a palavra da cruz para os que se salvam. É loucura para os que se perdem. Como é que é isso, pastor? Muito bem. Palavra da cruz. A palavra da cruz salva, pastor. Nós podemos ter certeza da salvação que veio dessa palavra. Que palavra é essa que tem o poder de Deus para salvar a humanidade? O que significa essa palavra que para uns é loucura e palavras da cruz que para outros é salvação? Como é que a gente entende isso? É fácil. Tem muita coisa que a gente fala, que a Bíblia está bem clara que diz para nós, que para pessoas que não querem nada com Deus, isso é o quê? Isso é loucura. Então, ter certeza da salvação não é incorreto. Ter certeza da salvação é legal. De acordo com Paulo, nós precisamos ter a certeza da salvação. Isso não quer dizer que estamos salvos dependendo do estágio, porque a salvação ela tem 3 estágios. Eu já falei uma vez aqui no domingo, ou foi numa quarta-feira, eu quero repetir. A salvação tem 3 tempos. A salvação tem 3 estágios. Por exemplo, vocês já ouviram alguém que lê a Bíblia e tem alguns pastores, alguns padres, alguns pregadores dizerem por aí: estamos salvos, somos salvos. Será que eles têm razão?
ao afirmar que estão salvos de fato? Bem, depende. A salvação, eu falei, tem 3 tempos. A palavra da cruz para uns é salvação, é poder de Deus. Para outros é perdição, é loucura. Se eu disser, eu fui salvo, eu estou certo? Estou. Se eu disser, eu estou salvo, eu estou certo? Se eu disser, eu serei salvo, eu estou certo? Estou certo. Então, por isso que eu quero mostrar para vocês em poucas palavras que a salvação, ela tem 3 tempos. Um tempo no passado, um tempo no presente e um tempo no futuro. A palavra da cruz tem esse poder em 3 tempos. O poder de salvar no passado, o poder de salvar no presente e o poder de salvar no futuro. Então, tem muita gente que está antecipando esses tempos, antecipando os estágios da salvação. Precisamos entender que salvação é essa que muita gente pensa que está salva e anuncia por aí. Muito bem. O poder da cruz, a palavra da cruz, ela é poder de Deus para aqueles que se salvam, mas é loucura para aqueles que se perdem. Por falar em cruz, vocês sabem que a morte de cruz era uma das mais terríveis que havia naquela época de Jesus. Quando Paulo prega isso, prega depois da cruz. Quando Paulo anuncia que há poder na palavra da cruz, ele já havia sido comunicado, já havia sido informado que um dia Jesus havia sido crucificado na cruz. Interessante que no livro de Atos nós encontramos aquele encontro, aquela história de Jesus indo ao encontro de Saulo, e Saulo indo ao encontro dos filhos de Jesus para prenderem, para matarem. Lembram? O caminho para Damasco. E no caminho para Damasco, o que é que acontece? Jesus aparece a Saulo, Saulo cai do cavalo e começa a ouvir uma voz, enxergou mais nada, ficou cego por 3 dias, e aquela voz dizia assim, ó: Saulo, por que me persegues? Ao que respondeu, né? Ao que indaga Saulo ao mesmo tempo: Senhor, quem és? Aí a voz dizia: eu sou Jesus a quem persegues. Depois daquele dia, de ter encontrado Jesus, Saulo se transforma em Paulo. É o apóstolo Paulo, o próprio que escreveu mais de 50% da Bíblia. E ele escreveu essa palavra aqui. A palavra da cruz, ela é poder para uns de salvar, e era loucura para outros, os que se perdem. Foi ele mesmo que escreveu. Então Paulo, ele havia tido essa revelação e escreveu sobre Jesus Cristo, que havia sido crucificado. E a cruz era uma morte terrível naquela época. O moribundo que morria na cruz, ele morria aos poucos. Era como se, tivesse sofrendo aos poucos. E durante o dia o sol castigava, durante a noite o frio consumia o crucificado. Aí, sem contar que antes da pessoa ser crucificada, antes do indivíduo ser crucificado, ele era açoitado de forma brutal, de forma cruel, que já na cruz era pendurado, sentindo uma dor lancinante e miserável. Essa era a morte de cruz, a morte terrível. Interessante, quando Paulo ele tem essa revelação e escreve os livros do Novo Testamento, ele diz e escreve com veemência que a palavra da cruz é loucura para muitas pessoas, mas poder de Deus para as pessoas que são salvas. Então, a cruz era uma morte ignominiosa. Você sabe que os tiranos e os órgãos de Satanás não se contentavam apenas com a morte para tirar a vida do corpo,
Os tipos de morte eram tão diversificados quanto terríveis na época de Jesus. Tudo que a crueldade da invenção humana pudesse conceber para castigar o ser humano era posto em prática contra os discípulos da cruz. Eu tenho um livro e gostaria de dizer para você aqui que gosta de ler, um livro muito interessante chamado O Livro dos Mártires. O autor é John Fox. O Livro dos Mártires. Procura no Google, de repente você encontra um resumo desse livro em PDF. O Livro dos Mártires, John Fox. Eu tenho esse livro físico, eu tenho em casa, já li, muito bacana, e conta da história dos discípulos de Jesus, mesmo antes de Jesus nascer, dos mártires, de pessoas que eram apedrejadas, de pessoas que eram crucificadas, de pessoas que eram queimadas, de pessoas que eram trucidadas. Imagine o que a invenção humana para a maldade pudesse conceber para derrubar, para destruir e para erradicar de uma vez por todas com os discípulos de Cristo, com os discípulos da mensagem da cruz. Por exemplo, o que eles pudessem fazer para acabar com o cristianismo, eles queriam fazer, eles fizeram. Açoites, flagelos, estiramentos, dilacerações, apedrejamentos, lâminas de ferro em brasa. Isso é todo tipo de instrumentalidade humana, demoníaca, para matar os seguidores da cruz. Outro tipo de morte, rodas de tortura, estrangulamentos nas prisões, os dentes de animais selvagens, as grelhas, os arremessos sobre os chifres de touros. Seus corpos eram amontoados para os abutres comerem e deixados insepultos, sem terem o privilégio de sepultar. Então, um dia em uma reportagem no canal aí televisivo do Brasil, um apresentador, não vou falar para não dar ibope, muito famoso, tá toda tarde em um canal desse aí, ele chegou a dizer uma coisa interessante que eu quero reproduzir para vocês. Ele disse assim, o que o ser humano nas mãos de Deus tem o poder de fazer, a gente não encontra em gibi por aí. É verdade, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, a gente pode ser um instrumento maravilhoso, concorda? Em contrapartida, ele falou, o apresentador famoso, quando o ser humano se entrega nas mãos do inimigo de Deus, ele pode fazer coisas que muita gente duvida. Então é o seguinte, meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar nas mãos poderosas de Deus. Se colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós seremos instrumentos do bem, pessoas do bem, agentes de esperança. Então é isso que a gente tem que fazer, é se colocar nas mãos de Papai do Céu e ponto final. Pode cair o mundo, como diz aquela linda música, a gente continua em paz. O mundo pode acabar com dengue, com gripe, com suína, H3N1, N2. O mundo pode acabar com tudo, mas a gente está em paz porque a gente tem Deus no coração. Isso é a palavra da cruz para a gente. Grandes homens de Deus foram mortos, crucificados. Milhares por causa de sua fé. Agora, terminando o meu sermão e indo para a parte principal da pergunta que fiz no início, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem e poder de Deus para os que são salvos, os que se salvam. Primeiro para os que se perdem. Como é que é isso, pastor? Muito bem. O evangelho, que é a palavra da cruz, tá? A palavra de Deus, a palavra da cruz, ele penetra a essência do egocentrismo humano. Ou seja, para aqueles que exaltam o ego,
A mensagem da cruz é o quê? É um absurdo. Para aqueles que pensam no cognitivo, para aqueles que pensam só em si mesmos, só em si mesmas, a mensagem de Paulo que está falando aqui, que é a mensagem da cruz, é loucura. É um absurdo. É inconcebível. Exemplo. O que é que você faz quando alguém fala mal de você? Você ri? Você ora por essa pessoa? Você pede a Deus para converter essa pessoa? Você pede amor para que você pratique nessa pessoa? Quando alguém fala mal de você e você sabe quem é, você pede para Deus transformar essa pessoa? Você pede para Deus abençoar essa pessoa? Ou você pede para Deus matar essa pessoa? O que é que você faz? Qual é o natural? Deus, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou matar esse miserável. É ou não é? Você ora por alguém que por trás, mete o malho. Naturalmente, humanamente falando, a gente quer revidar. Não tem jeito não, porque a gente é ser humano. A palavra da cruz, quando ela entra em nosso ser, e quando nós aceitamos essa palavra para a salvação nossa e da nossa casa e dos nossos amigos e irmãos, sabe o que acontece? Quem fala mal da gente, a gente ora por ele. É loucura. É loucura. Pastor, é possível isso mesmo? Pastor, isso é real? Será que Deus tem esse poder de transformar a minha vida de tal forma que eu vou orar por alguém que não ora por mim, que faz mal a mim, que fala mal de mim? Que é isso, pastor? Paulo diz que isso é a palavra da cruz para os que salvam, é o poder de Deus para a vida eterna. Salva. Lembram de Jó, o patriarca? Enquanto os amigos metiam o sarrafo no coitado do patriarca, dizendo que, olha, você perdeu seus filhos, você perdeu sua herança, seu dinheiro, você perdeu tudo que você tem, até a tua própria saúde. Sabe por quê? Porque você tem pecado, rapaz. Fala para Deus os teus pecados, confessa-os, deixa-os, pede perdão a Deus. Os caras não sabiam o que estavam falando. No último capítulo do livro de Jó, a Bíblia diz que Deus mudou a sua sorte enquanto ele estava orando pelos seus amigos. Isso é a palavra da cruz, Bárbara. É falar bem das pessoas que falam mal de você. Pastor, é impossível. Não é impossível. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para aqueles que têm a palavra da cruz, que acreditam. Pastor, eu quero essa palavra. Está recebendo, meu irmão, de graça agora. Receba em nome de Jesus. A palavra da cruz tem poder para salvar as pessoas. Para os que se perdem, é loucura, verdade. Para os que se perdem, é um cúmulo da loucura. Para os amantes da filosofia grega. Ou para os que se perdem, é insanidade para os judeus inclinados ao legalismo e ao ritualismo. Isso é a palavra da cruz para esse tipo de gente que não quer nada com Deus. É loucura. Agora terminando, para os que se salvam, pastor, o que é a palavra da cruz? Para os que se humilham com fé, o evangelho é o poder da cruz, é o poder que capacita, que arrebata-os da morte e da vida eterna. Você está salvo em Jesus. Você foi salvo uma vez que Jesus morreu por você na cruz, e você será salvo quando Ele voltar. É loucura ser
cristão nessa época. É loucura comer diferente, é ou não é? É loucura vestir diferente. É loucura falar diferente. É loucura pensar diferente. É loucura guardar os mandamentos de Deus, inclusive o 7º dia da semana. É loucura ficar até o pôr do sol. Quando antigamente se fazia o Enem, os adventistas tinham que ficar de meio-dia, enclausurado ali até o crepúsculo daquele dia, da tarde, para depois começar a fazer uma prova. É loucura. Hoje já mudou isso aí, mas pode piorar depois, quando vierem os decretos dominicais. Casar virgem é loucura. Irmãos, a palavra da cruz é loucura para quem não quer ter Deus na vida. Mas é poder de Deus, essa palavra, para aqueles que desejam obedecer a sua palavra. Milhares de cristãos foram mortos por causa da palavra. Nós fomos salvos, primeiro tempo, da penalidade do pecado. Jesus morreu por nós. Então é correto dizer, nós fomos salvos da penalidade. Todos nós estávamos perdidos. O Filho de Deus desceu do céu, nasceu de uma virgem, viveu 33 anos aqui na terra, morreu na sexta da paixão, no sábado descansou, no domingo ressuscitou, passou 40 dias com os apóstolos. Após sua ressurreição, depois de 40 dias, ele subiu para o Pai e ele prometeu: eu venho sem demora e comigo está o prêmio àqueles que obedecem à minha voz. Jesus nos salvou, é verdade, mas ele não salvará toda a humanidade. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Só vai ser salvo quem crê, meu irmão. Quem não crê não vai. Ah, pastor, Jesus faz acepção de pessoas. Não, as pessoas que fazem acepção de Jesus. Duas classes de pessoas estarão diante da volta de Jesus: os que praticaram a verdade e os que não praticaram a verdade. Pela graça de Jesus, nós somos salvos. Nós fomos salvos em Cristo da penalidade do pecado. Hoje, nós podemos ser salvos? Podemos. No segundo tempo, penúltimo, do poder do pecado. Isso se chama, em teologia, de santificação. Fomos salvos, justificados por Cristo. Justificação. Estamos sendo salvos, santificados. Estamos sendo salvos todos os dias. E olha, repito uma frase que eu gosto muito: santidade não é separação do pecador. Santidade é separação do pecado. Então, hoje estamos sendo salvos, mesmo sendo pecadores. Sendo salvos do poder do pecado. E agora seremos salvos quando, pastor? No último P. Seremos salvos da presença do pecado quando Cristo vier com poder e majestade. Fomos salvos, justificados, estamos sendo salvos, santificados e seremos salvos, glorificados. Fomos salvos da penalidade, estamos sendo salvos do poder e seremos salvos da presença do pecado para sempre. Mas a mensagem da cruz, para quem não crê, é loucura. Mas para quem acredita, é o poder de Deus que nos dá vida eterna. Estamos aqui de passagem, viu? É verdade. E só vamos passar por esse caminho uma única vez. Então, vamos fazer bem feito. Dentro, claro, da nossa esfera humana. Dentro do nosso nível humano. Vamos fazer da melhor forma possível, para que o maior número possível de pessoas seja salvo.
Então a nossa parte é receber pela fé a mensagem da cruz e repassar essa mensagem para o maior número possível de pessoas, a fim de que esse número incrível de gente que ouça a palavra da cruz seja salvo, continue sendo salvo e seja salvo para sempre quando ele vier com os seus anjos da glória. Quer a mensagem da cruz em sua vida, nesse instante, nesse momento? Deseja entregar sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu quero esse poder agora em minha vida? Enquanto você escuta essa música, você que é peregrino, você que é mensageiro da esperança, receba essa bênção, a mensagem da cruz que tem poder para salvar. Não é loucura para você, porque você acredita que essa mensagem é a mensagem de Jesus. E aquele que recebe essa mensagem de fé e coloca em prática, receberá a vida eterna quando ele vier. Ouça, e que Deus abençoe a sua casa com a mensagem da cruz. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. Milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixarão, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam de um exemplo e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem
ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Esse é o Jesus que mostra para nós a sua graça. Essa é a mensagem da cruz que fortalece, que nos dá vida e vida eterna. Você gostaria de entregar sua vida a Ele? Fique em pé. Você que está aqui na igreja, no presencial, fique em pé enquanto oramos. E você que está aí nos assistindo, entregue seu coração a Jesus, porque a palavra da cruz deve ser poder para você que crê. Oremos. Obrigado, Pai do céu, pela palavra da cruz, que para nós que somos salvos, estamos sendo salvos, e que seremos salvos é o poder de Deus. Abençoe, Senhor, nossas casas, nossas famílias, o nosso estado aqui do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, o planeta, para que as autoridades políticas, eclesiásticas, na área da saúde, na área da segurança, em todas as áreas, possam abrir suas mentes, seus corações e recebam a palavra da cruz. Dê discernimento para todos nós, Senhor. Nos dê conhecimento, sabedoria, nos dê a tua graça, a tua salvação, o teu poder, a palavra que salva, pois te oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe você, minha querida igreja, aqui no presencial. E você que está nos assistindo, muito obrigado por sua audiência. Fica com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe. Até mais. Tchau.